O mundo que nós vivemos é um mundo espiritual. Não tem como você viver aqui neste plano se você viver apenas como homem comum, como homem carnal. Nós precisamos entender, somos um espírito, somos uma vida e nós dependemos do nosso desenvolvimento espiritual para vivermos aqui na Terra. Muitos acreditam e levam a vida de uma forma aleatória. Muitos acreditam que basta você fazer as coisas do cotidiano para que elas deem certo. Não vai dar certo. Enquanto você não compreender que você é um espírito, que a nossa vida neste plano, ela é espiritual, você vai sofrer. Não tem como viver de uma forma distorcida da nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Somos a imagem e semelhança de Deus, criado para dominar sobre a terra. Deus, quando criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança, criou macho e fêmea, e ele diz, olha, dominai sobre todas as coisas. E como é que nós dominamos? Nós não podemos dominar através da carne. Nós só podemos dominar através do nosso espírito. O homem é um espírito, a mulher é um espírito, e nós só podemos dominar dentro daquilo que está na nossa vida espiritual. Gálatas 5,17 está escrito assim, a carne milita contra o espírito e um se opõe ao outro para que não façais aquilo que desejais. Ou seja, nós vivemos num mundo, num corpo carnal, nós temos um espírito e estes dois, eles guerreiam um contra o outro. Ou seja, a carne, ela quer impor os seus desígnios, a carne ela quer impor o seu esquema, ela quer dizer ao nosso espírito que basta vivermos de acordo com aquilo que os nossos olhos físicos enxergam, que basta nós andarmos segundo aquilo que os nossos olhos podem entender, e o nosso espírito ao mesmo tempo é como se ele dissesse, não, não é dessa forma. É como se o nosso espírito gritasse, na realidade ele grita o tempo todo dizendo, não é desta forma. Olha, você foi criado para dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre tudo que se rasteja. Milita, mas a nossa carne não quer. Você tem que entender que a nossa carne não quer. A nossa carne, ela vem com uma série de histórias, com uma série de desculpas. Romanos 8 está escrito assim, ó, ele dá um ultimato. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne. Ou seja, você não deve andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Buscamos quais são os atributos do Espírito. O atributo do Espírito, ele é prosperidade, ele é saúde, ele é recursos, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Entenda, a nossa vida, ela é espiritual. Nós somos espirituais. Nós devemos viver de maneira espiritual e não de maneira carnal. Esquece a carne. Aquilo que nós vivemos na carne é o resultado daquilo que nós plantamos no espírito. O que você tem plantado pelo seu espírito? Como é que você tem andado na sua vida espiritual? Você é uma pessoa que dá mais ênfase à oração ou você dá mais ênfase aos esportes, às coisas corriqueiras, às coisas que não têm importância? Você é uma pessoa espiritual ou uma pessoa carnal? Quem é a pessoa espiritual? É aquela que se importa com o conhecimento, com a renovação, com o entendimento das coisas espirituais. Romanos capítulo 12, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu preciso renovar o meu entendimento
diariamente, com uma consciência. Eu não sou um amontoado de carne, eu sou um espírito que está aqui neste mundo para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, para que o reino de Deus seja expandido através da minha vida, através do meu espírito. Não é através da carne que você vai conseguir, não é através, olhando, considerando-se como um aglomerado de carne que você vai conseguir. Não, é pelo Espírito. Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus, e este reino, esta palavra, este evangelho será pregado até os confins da terra. Então eu voltarei. Jesus, ele tem um plano de voltar. O reino de Deus tem que ser estabelecido na terra, mas veja bem, ele é puramente espiritual e não carnal. Você tem uma vida espiritual e não carnal. Nós vivemos no espírito e não na carne. Jamais poderemos viver através da carne. Romano 3, de 23 a 26. Porque todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque deixaram a essência, não olharam para a essência e olharam para a carne. A carne só traz tribulação, a carne só traz maus desígnios. Por isso, o pecado, o que é o pecado? É errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, todos nós pecamos. Mas ele diz, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Quando nós vivemos pela carne e não vivemos pelo Espírito, nós somos destituídos, somos arrancados. Não podemos viver a glória de Deus. Mas ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é a vida eterna? É viver aquela vida espiritual que Jesus preparou, que Deus preparou para nós. Um forte abraço, até o próximo vídeo.